Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma EBD EAD. Todo mundo por aí, dá um oizinho aí para mim que está nos acompanhando ao vivo. Estou aqui esperando vocês. Vamos esperar o pessoal estar entrando. Quem já está por aí vai dando um oi. Fran, já está por aí. Shalom, shalom. Vai enviando aí para o pessoal, curtindo. E a gente já vai começar mais uma EBD EAD. Boa noite, que prazer estar aqui nessa noite falando desse assunto tão especial e que Deus te abençoe, que Deus esteja alargando as suas tendas, que você possa ter mais revelação, entendimento e vamos chegando aí. E pode ir mandando as dúvidas também, nós estamos com umas dúvidas excelentes. Pastor, a gente estava vendo as perguntas que chegaram dessa vez, são aquelas perguntas que todo mundo já teve essa dúvida em algum momento. Foi muito bom mesmo, a gente vai responder aqui. Só para vocês saberem, né? Uma das perguntas que a gente vai responder aqui é o seguinte: se eu orar silencioso, é melhor porque o diabo não vai saber o que eu estou orando e ele não vai atrapalhar? E aí, o que você pensa? Essa daí é uma das respostas que a gente vai dar aqui. Vai pensando aí na sua resposta. Fran, manda já um recadinho nos grupos aí pro pessoal, dizendo que a gente já começou, manda lá na EBD. Já manda o link. Manda o link, eu mandei mais cedo, mas já avisa lá que a gente começou. E ontem nós tivemos uma aula muito preciosa sobre orar. A gente quis começar com a disciplina espiritual mais importante, que é a oração. Sem oração não adianta você ter simplicidade, não adianta você fazer jejum, não adianta você ler a Bíblia. Nenhuma disciplina espiritual ela vai se sustentar sem a oração, porque a oração é a base que sustenta. A gente não está falando apenas de disciplina, a gente não está falando apenas de hábitos. Apesar na EBD EAD anterior a gente ter tocado nesse assunto, isso faz parte da disciplina, mas nós estamos falando de disciplinas espirituais. E quando a gente está falando de algo espiritual, isso tem que ser sustentado espiritualmente. Se a gente tentar sustentar as disciplinas espirituais de uma forma carnal, elas não vão se sustentar, elas não vão produzir o efeito necessário. Isso. Quando a gente está falando das disciplinas, a gente tem que pensar numa soma. São etapas que a gente vai construindo. Então, por exemplo, imagina uma casa. A casa você tem que ter a fundação, depois você sobe a parede, depois você vai lá, coloca o telhado, coloca janelas, depois coloca os móveis. Disciplinas são assim, você vai somando as disciplinas espirituais. E a oração, ela é a base. Sem a oração, o resto não adianta. Não adianta construir com várias outras disciplinas se a oração está fraca. Que é a oração que vai sustentar, porque a oração fala do seu relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E intimidade com Deus só por meio da oração. Não tem como uma pessoa chegar a Deus sem conversar com Deus. Você só conhece uma pessoa quando você conversa. E você só vai conhecer Deus quando você conversa com Deus. Semana que vem a gente vai falar sobre jejum. E é um dos pontos que a gente vai tocar também. A gente vai trouxe até o livro aqui que a gente vai recomendar. E uma coisa importante sobre o jejum, a cultura do jejum, o pastor Luciano Subirá. Inclusive, estaremos sorteando um livro desse daqui semana que vem. E o que a gente vai falar sobre o jejum? Hoje em dia está na moda também o jejum como forma de emagrecimento, o jejum como forma de acompanhamento médico, só que o jejum bíblico não é esse tipo de jejum. O jejum bíblico sem oração não vai funcionar. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vai vendo que muitas vezes a gente quer produzir atitudes espirituais na nossa força, do nosso jeito. Inclusive, a gente faz isso até com as pessoas que não conhecem a Deus. A gente fica esperando que as pessoas que estão nesse mundo, que não conhecem a Deus, tenham um padrão de vida moral, bíblico e espiritual. Só que não adianta. Se a pessoa, mesmo que ela tenha um padrão moral que condiz com a Bíblia, se ela não conhecer Jesus, se ela não nascer de novo, se ela não tiver um relacionamento, encontro com Deus, obras mortas são obras vazias. É aquelas obras que a Bíblia fala, que todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. O que faz a diferença é essa nossa conexão com Deus, é o quanto nós estamos alinhados e conectados a Ele, que faz com que tudo tenha seu valor. Sim. Todo movimento de avivamento que já teve, tanto na Bíblia quanto no período depois da Bíblia, sempre partiu de pessoas que oravam. Sempre era um encontro de oração, pessoas incendiadas, buscando a face do Senhor,
se quebrantando, se arrependendo dos seus maus caminhos, intercedendo, e Deus trazendo resposta, Deus trazendo milagres, conversões, mudança de vida. Teve até um avivamento que ficou muito famoso, que aconteceu no começo do século XX, no país de Gales. Teve um avivamento que começou com Evan Roberts, e era um jovem, estava na sua adolescência, saindo da adolescência, e começou um movimento de oração, e o país inteiro foi incendiado, o país de Gales. Os bares fecharam, os estádios, que eram só para ter shows, entretenimento, jogo de futebol, começaram a ter reuniões de oração. Então houve um mover poderoso por conta de pessoas que começaram a orar. E você pode ser essa fagulha para incendiar um monte de pessoas. Uma pessoa incendiada consegue lascar esse fogo por várias outras pessoas. Boa noite aqui para a Fran, já falei, a Fran e a Meire, queridas, estão ligadinhas sempre aí com a gente. A Elaine e o Almir, beijo para vocês. Érica e Alisson, sejam bem-vindos aqui. Encaminha aí para o pessoal para a gente estar chegando a mais pessoas. E não esquece de curtir aqui o vídeo, porque quanto mais curtidas esse vídeo tiver simultaneamente, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai com mais pessoas também, para que a palavra de Deus alcance mais corações. Então, ontem tivemos a nossa aula sobre oração e eu queria saber, tem como definir oração em uma frase? Oração em uma frase, oração é conversar com Deus. Oração é você ter um diálogo. E um diálogo não é um monólogo. Você tem que falar e você tem que ouvir. Orar é quando você compartilha seu coração com o coração de Deus e você recebe o que está no coração de Deus. Essa conexão que faz a oração. Ontem algo muito importante que foi dito foi em relação a isso, porque a gente pensa que oração é falar com Deus. E a gente fica falando, fala assim, gente, uma pessoa que ora 1 hora, eu não consigo falar, acabou o assunto. 5 minutos acabou o assunto. E a gente pode assistir um vídeo do Paul Elshu, que é um pastor, né, infelizmente já faleceu, nos deixou, está com o Senhor. Mas ele fala sobre isso, que a maior parte do tempo ele orava em línguas, a maior parte do tempo ele estava escutando o Senhor. Então, a oração é muito mais que falar com Deus, é conversar com Deus. E nós temos tipos de oração. Como é que a gente pode definir esses tipos de oração? Que nem uma conversa, existem vários tipos de conversa que você pode ter com uma pessoa, né? Às vezes tem uma conversa mais formal, uma conversa mais amigável, às vezes você vai pedir uma coisa para a pessoa, vai agradecer. Oração é isso também, é uma conversa. Então existe a oração de entrega, que é quando você se prostra diante de Deus e pede uma direção, você pede uma orientação, você não sabe o que fazer. Então você se entrega, fala assim, Senhor, me mostra qual é a tua vontade, eu não sei qual é a decisão tomar, me direciona nisso. Você coloca para Deus, você consagra o seu plano para que Deus diga a direção. E às vezes a gente tem muitos planos, a gente pensa em fazer várias coisas, e quando a gente consagra o Senhor, a resposta vem dele. Ele vai dizer prosseguir, se é para parar, se é para desistir, a gente tem que dar essa resposta de Deus. Uma outra oração também, a oração intercessória, é quando você está orando por outra pessoa. O intercessor é alguém que está colocando uma outra pessoa diante de Deus. Ele não está orando por uma causa pessoal, está orando por uma causa de uma outra pessoa. Isso mostra amor, porque o amor de Deus é um amor altruísta, que você pensa no bem do próximo. Você ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Da mesma forma que você queria que alguém intercedesse por você, você intercede por outras pessoas. Tem a oração da fé. A oração da fé é uma oração bem especial. E quando você tem bem claro qual é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não está acontecendo na prática. Isso pode acontecer. A gente vê, por exemplo, Daniel, quando ele orou, ele tinha visto nas escrituras a profecia do profeta Jeremias, que já era para estar encerrando o período do cativeiro, mas nada para acontecer. Nabucodonosor já tinha morrido, mas aí logo depois veio os reis medo-persas e Israel continuava cativo, o reino de Judá estava preso e nada de sinalizar que estava para acabar esse período. Ele começou a orar, começou a jejuar, a oração junto com o jejum tem um poder extraordinário para ter essa resposta e para romper essa resistência. Ele sabia qual era a vontade de Deus e não estava vendo acontecer. Então, uma oração da fé. Você crê no que vai acontecer. Jesus fez isso também várias vezes, né? Quando uma pessoa chegava com uma doença, Jesus falava, seja curado. Toda vez que a gente tiver dúvida em relação à vontade de Deus, a gente tem que pensar em Jesus. Porque Jesus é a perfeita vontade de Deus. Jesus nunca fez nada contra a vontade de Deus. Então, tudo que Jesus fazia era a vontade de Deus. Quando uma pessoa chegava com fé e pedia uma resposta para uma doença,
Jesus falava, seja curado. Jesus nunca falou para a pessoa, não, vai orar mais. Ele dava uma resposta, porque a vontade de Deus era a cura. Então, a oração da fé vem nessas circunstâncias. Com a vontade de Deus, você vai lá e declara essa vontade de Deus. E tem a oração de petição também, quando você vai fazer algum pedido. O próprio Pai Nosso, ele nos ensina a pedir. O Pai Nosso, ele dá uma sequência da oração, um modelo, né? Não é algo para você ficar repetindo como se a repetição tivesse um poder especial. É só um modelo. Então, quando vocês orarem, orem assim, dessa forma. Não falo assim, ore exatamente isso. Então, você reconhece que Deus é seu Pai, e como seu Pai, ele é seu provedor, ele é a sua fonte, ele está nos céus, então ele vê todas as coisas, ele não está sujeito às condições aqui da terra, às limitações da terra, então você não pode ter limites do que você vai pedir para Deus, porque ele pode todas as coisas, tudo que está na palavra de Deus revelado para nós, você pode pedir, porque é a vontade de Deus. Santificar o nome de Deus, você reconhecer que ele é santo, você louvar com os seus lábios, você pede para vir o reino, e o reino é o quê? O governo, o domínio de Deus ser estabelecido na sua vida, em tudo que diz respeito. Manifesta o teu reino aqui na terra, como ele está estabelecido nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje, fala da provisão. Todo dia a gente precisa da provisão. Então todo dia a gente precisa de saber pedir a Deus as coisas. Fala para nós não nos deixar cair em tentação, porque o inimigo está ao nosso redor, buscando o tempo todo alguma brecha para que a gente possa ser tragado. Mas nos livra do mal, porque teu o reino, o poder e a glória. Ele é poderoso para nos livrar do mal. Isso fala que a intimidade com Deus nos livra do mal. Toda vez que a gente fortalece nossa intimidade com Deus, o mal perde força na nossa vida. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo, né? E muitas das pessoas usam a oração do Pai Nosso para fazer exatamente o que Jesus falou para não fazer. Antes de ensinar a oração do Pai Nosso, né? Que é usar ela como uma... decorar e usar ela como uma repetição sem consciência. Exatamente. Jesus falou assim, olha, não façam como eles fazem. Eles ficam repetindo e acham que por ficar repetindo demais, eles vão alcançar o que querem. Mas quando vocês orarem, orem assim. Não faz sentido que Jesus estivesse ensinando a gente a fazer repetições, sendo que era exatamente isso que ele estava criticando. Isso que a pastora Natália falou é muito importante. Está em Mateus 6, começando o versículo 5. Depois você vai, anota aí, depois você lê na sua Bíblia. Para você não ficar fazendo repetições vazias. Vai repetindo e vai uma vez, vai outra, vai outra. É o que nós chamamos de reza, né? É quando você repete as palavras achando que só pelo fato de repetir vai ter algum poder. Isso não é relacionamento. Imagina só, se uma... E outra, um detalhe, você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, você não vai ver nenhum apóstolo orando o Pai Nosso. Mas eles chamam Deus de Pai, eles pedem a manifestação do reino de Deus, mas você não vai ver nenhum deles repetindo o Pai Nosso. Então o Pai Nosso é um modelo. Ele não deve ser repetido como se fosse uma reza ou algum ritual. Tem que ter cuidado com o outro extremo também, né? Tem gente também que não ora o Pai Nosso como se também não fosse certo orar o Pai Nosso. A gente conversou ontem que o desafio da vida cristã é ter uma vida equilibrada, porque os extremos são sempre perigosos. Se você vai para esse extremo, por exemplo, do Pai Nosso é a reza, aí a pessoa fica Pai Nosso, está no céu, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, e as coisas não acontecem. Aí a pessoa fica frustrada, até porque Deus disse para não fazer isso. Não vou orar o Pai Nosso, faço reza. Mas se você for entender que não é errado você orar o Pai Nosso, desde que você tenha entendimento do que você está fazendo. Só que Deus quer um relacionamento. A sua oração com as suas palavras espontânea, é isso que Deus quer, porque é esse diálogo. Você vai conversar com Deus conforme Deus te criou. Ele quer se relacionar contigo da forma como Ele te criou. Ele sabe quem você é, sua forma de pedir, sua forma de falar. Não anule isso. Deus te criou dessa forma, Ele quer se relacionar contigo dessa forma. A oração, ela é um ato de muita dependência. Quando você se ajoelha para orar, a gente já se ajoelha se rendendo, né? Eu costumo ensinar para as crianças lá na igreja, né? Para levantar as mãos quando a gente for adorar. Levantar as mãos também é uma atitude de rendição. Então, quando você adora, quando você ora, é um lugar de muita dependência de Deus. E a gente tem que sair do controle dessa situação, né? Às vezes ficar tentando manipular a Deus, manipular a oração, ou achar que porque, se eu orar 10 Pai Nosso eu vou conseguir. Isso não é deixar Deus no controle, isso é você permanecer no controle. A oração é um lugar de dependência, é um lugar de esperar em Deus
aquilo que ele quer fazer. Davi me chama muita atenção, porque Davi era um cara assim que tinha o coração totalmente em Deus. E a gente vê ele indo em várias guerras e sempre consultava o Senhor antes. Senhor, por onde que eu vou? E o Senhor dava uma direção, vai para tal lugar. Passava de novo uma outra situação, Senhor, e agora? Por onde? E houveram situações em que era a mesma guerra, era o mesmo povo, o mesmo lugar. E Davi podia ter falado assim, bom, da outra vez deu certo, vou fazer igual, vai dar certo de novo. Mas ele foi e consultou o Senhor, e nessa vez Deus falou assim, não, vai pelo outro lado. Então, como é importante a gente submeter a nossa vida a essa dependência. E oração é esse lugar de dependência, esse lugar de eu não posso, Deus pode. E falando em lugar, falamos também em lugares de oração ontem, lugares sagrados, lugares mais fortes. E nós vemos desde de Jesus falando ali com a mulher samaritana no poço, que foi justamente essa mensagem que ele quis passar para ela. Falou assim, olha, não é nenhum monte aqui, nenhum monte lá. O que Deus está procurando são verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que Deus não está limitado a um lugar, a um templo. Ele é espírito, o espírito está em todos os lugares, né? E aqueles que adoram a Deus em espírito não esperam uma festa anual para adorar, como era, né? Não espera um momento para adorar, não espera um dia na semana para adorar a Deus na igreja, mas quem adora a Deus em espírito, quem fala com Deus em espírito, fala com Ele em qualquer lugar, a todo instante. Isso, o cristianismo não tem lugares sagrados, foi uma coisa que a gente falou até da oração do monte. A oração do monte tem mais poder? Que muitas pessoas saem para o monte para orar e relatam experiências de resposta de Deus. Isso acontece, com certeza isso acontece. Porque a pessoa se dedicou a buscar Deus, separou um tempo, separou um lugar só para buscar Deus. É essa dedicação que traz a resposta. O monte em si não vai te deixar mais perto de Deus, até porque Deus está dentro de você. Não adianta você subir no Monte Everest. Eu vou subir no Monte Everest, que aí eu vou estar mais perto de Deus que nos outros lugares. Gente, você está perto de Deus porque Ele está dentro de você. Você não tem que buscar fora alguém que está dentro. Quando você busca a Deus e se dedica a buscar a Deus, antes você tem um lugar. Por isso que oração em monte, muitas vezes as pessoas têm resposta. Eu aconselho, inclusive, já fui orar em monte, e se você quiser ir orar em monte, pode orar em monte. Buscar a Deus. E se for na beira do rio, vá na beira do rio também. Te chamou para orar? Vai. Te chamou para buscar Deus? Vai. Às vezes a questão do orar no monte vai mais da conjuntura de fatores que te levaram até aquele lugar e que faz com que a presença de Deus se manifeste, do que o lugar em si. E aí a gente relaciona isso ao lugar. Sim. Quando você vai para o monte, primeiro, às vezes está abrindo mão de uma noite de sono para estar lá orando. Então já é um sacrifício de louvor, já é uma entrega, já é uma prioridade que você está dando. 2, você está querendo, porque você não vai sair de casa para ir orar no monte sem querer orar no monte, você está querendo. Geralmente você está se unindo com pessoas que estão ali com o mesmo propósito. Então você está numa conjuntura de fatores que elas, por si só, vão atrair a presença de Deus, vão atrair o poder de Deus para se manifestar. Mas não relacione isso a um lugar, porque Deus está dentro de você. Sim. E oração, ela tem que ser praticada sempre. E você se separar para orar, faz uma diferença enorme. Jesus, no começo do ministério dele, ele foi para o deserto para orar. Ficou 40 dias e 40 noites em jejum e oração, buscando a presença de Deus. Isso nos mostra algo. Se o próprio Senhor Jesus se separava para lugares para orar, e ele sendo Deus, sempre desfrutou da comunhão com Deus, mas como homem, ele sabia dessa necessidade de buscar a Deus, isso é um exemplo para a gente. O apóstolo Paulo falava também várias vezes sair para orar, jejum muitas vezes. A oração tem que ser um ato contínuo da nossa vida. Da mesma forma que alimentar, tomar banho é uma necessidade diária. A gente deve buscar sempre a Deus todos os dias em oração. Sendo que é uma coisa para buscar a Deus, estar mais perto de Deus, nós também vamos enfrentar resistências. Para isso, sejam resistências naturais, sejam resistências espirituais, que elas também existem. Né? Sim. Das maiores batalhas que a gente vai ter é para orar. O Satanás, ele não quer de forma alguma que um cristão se prostre ante Deus, que busque a presença de Deus. Satanás, ele quer que o cristão fique calado, que ele fique intimidado. Ou então, Satanás quer matar todo mundo, né? A Bíblia fala que ele é homicida. Se ele não consegue, ele tenta manter a pessoa viva.
começa a orar, o próprio Espírito Santo vai estar levando ela a cumprir o propósito dela. Então, a oração que te conecta ao propósito de Deus. Muitas pessoas se perguntam assim, como saber o meu propósito? Bem, a gente comentou um pouco na semana passada, agora a oração, se você se entrega à oração, vai ficar muito claro o que Deus quer para você. Ele mesmo vai estar falando, vai estar te mostrando de uma forma bem específica. Quanto mais comunhão com Deus, mais vai ficar claro o que Deus tem para você e o que Ele quer te conduzir. A palavra de Deus fala lá em Romanos, capítulo 8, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são os filhos de Deus. Filho de Deus é guiado por Deus. Então Deus vai te direcionar a oração, vai te revelar a vontade dele. Amém, isso aqui falando, né? Davi escreveu salmos em forma de oração para falar com Deus. Geralmente faço meu devocional e oro em cima daquela palavra que o Pai falou comigo. Isso é importante. Eu já tive devocionais, tempos de devocional, que eu estava ali com o meu caderno e eu escrevia as minhas orações. Estava precisando me organizar, estava precisando ter foco na minha oração e eu colocava lá as minhas orações escritas, né? E saíram poemas, poesias disso, desses meus momentos com Deus. Então, a gente vê Davi muitas vezes orando, né? Os salmos, ele declarando a bondade de Deus, ele declarando a misericórdia de Deus, ele declarando as decepções dele também. Tem um salmo, eu não sou boa de referência, as referências aqui são todas da cabeça do Tiago, mas que ele fala assim, por que o ímpio prospera? Por que as coisas para o ímpio dão sempre certo? E ele vai naquela indignação, olhando para aqueles que não temem a Deus, está tudo dando certo, e fala assim, poxa, eu faço tudo certo, eu estou na presença de Deus, as coisas não estão dando certo para mim. E o final do Salmo é a coisa mais extraordinária, que ele fala assim, até que eu contemplei o fim dos ímpios. 73, né? Depois vocês leem aí, ele fala assim, olha, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, para eles não há preocupação, seu corpo é forte e sadio, não partilham de canseiras mortais, não são afligidos. Eu acho que isso aqui era o Instagram, viu? Davi estava olhando o Instagram do povo e estava lá a vida perfeita deles. Assim, eles não passam problema, não passam dificuldade, está sempre feliz. E estou falando nisso justamente para você perceber. Às vezes a gente fica olhando, né, a grama do vizinho, fica olhando as pessoas. Gente, todo mundo tem um dia mal, todo mundo tem um dia que está com raiva, todo mundo tem um dia que pisa na bola. Todo mundo tem esse dia. Uhum. Só que nem todo mundo vai mostrar. E é bom que não mostra. Eu também não sou contra, não, gente. Porque a gente tem que mostrar a parte boa da vida, não é? A gente não pode ser hipócrita, né? A gente não pode ser mentiroso. Falar assim, minha vida é maravilhosa, eu nunca tive nenhum problema. Não, eu tenho os meus problemas, mas não são eles que eu vou mostrar. A imagem que eu quero trazer é da bondade de Deus, é de trazer esperança. Então, não estou criticando quem só mostra coisa boa, mas eu quero que você não seja enganado por isso. E ele vai falando de várias coisas, né? E no final, ele fala sobre isso, né? Até que um dia... Qual é o versículo? Você sabe? Não, aumenta as riquezas, escorregadias... Enfim, no final ele fala aqui. Ele tá, até o versículo 17, ele está aqui falando da prosperidade dos ímpios, dos problemas que ele tinha, né? E aí ele fala no 17, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Então, a nossa vida eterna, ela é muito maior, ela é muito mais importante que qualquer coisa passageira nessa terra. Né? A nossa vida vai durar para sempre. E tudo que pode ter nesse mundo, quando a gente olha para a eternidade, a gente consegue falar, igual o Paulo falava, que são leves e momentâneas tribulações, comparadas a um peso eterno de glória. Então é nisso que a nossa atenção tem que estar. E hoje nós estamos aqui, não somente nós, estamos com um convidado muito especial, que vai estar compartilhando as suas experiências de oração, sua experiência de batismo com o Espírito Santo, vamos falar nesse assunto aqui também, e vai estar junto com a gente, respondendo as perguntas que recebemos pelo Instagram. Queria chamar o Alisson para estar aqui conosco. Alisson, boa noite, está por aí? Vamos aguardar que a nossa equipe já vai conectar o Alisson conosco. Olá, oi pastor, tudo bom? Vocês viram como a gente está tecnológico? Estamos de mal, mudamos o cenário. E agora entrando ao vivo, link ao vivo. Link ao vivo. Tudo bom com vocês? Boa noite. Shalom aí, como
como disse aí o nosso amigo, esqueci agora, Foi já a passou. Fran, Né? a Foi a Fran que Fran, falou né? shalom, shalom. Boa Shalom, né? noite. Boa noite, tudo bom? Bem-vindo. A Alisson faz parte da nossa equipe aqui da EBD, tem, né, nos dado muito suporte, tanto nas nossas aulas aqui online e em breve também presencialmente vai estar dando aula para a gente compartilhando e vai ser muito bom. A gente está, o pessoal, né, que está ao vivo podendo te conhecer melhor. O Alisson normalmente está nos bastidores, ele está na sala técnica, está fazendo as edições, que o Alisson tem um talento na área de comunicação, TI, dá um suporte incrível para a igreja. Porque a igreja, como o pastor André Valadão fala, a igreja no século XXI ela tem que se comunicar pelos meios. A gente não pode estar... Imagina, se até hoje a gente tivesse preso a fax, máquina de datilografar, tanta coisa que ficou no passado e evoluiu. As mídias, a tecnologia muda mesmo e a gente tem que ir crescendo, né? Hoje em dia a gente anda de carro, não anda mais de charrete. Então, são as facilidades que a tecnologia usa. Tecnologia, ela não tem um valor em si. É o uso que você faz dela. Então, a pessoa pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Mesma coisa, uma faca. Uma faca pode ser usada para fazer um churrasco, pode ser usada para ameaçar uma pessoa. Então, o que faz a diferença é o que você faz. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que têm um propósito, estão querendo abençoar vidas, vão utilizar todos os meios disponíveis para alcançar essas vidas, né? E o Alisson está fazendo esse suporte incrível para a gente. Em breve vai estar também vai sair de trás das malhadas e vai estar ministrando para a gente também, que o Alisson tem muita experiência. Inclusive, Alisson, compartilha aqui um pouco para a gente, conta um pouco da sua história, seu testemunho, se apresenta aí para a gente. Amém. Eu sou Alisson Smith, meu pai é inglês, ele me deu esse nome, né, Smith, não é artístico. Eu fui DJ por muito tempo na igreja, né, na época eu tenho 41, né, na minha época de adolescente, até antes de me converter eu era DJ, né, já tinha tocado numa rádio aí em Brasília. Seu Instagram ainda é DJ Second, né? Tá lá? O meu Instagram é DJ Second ainda. Minha esposa briga comigo. Você tem que colocar esse negócio, fica mais sério, né? Você não é DJ mais. Já casei, já parei de... Eu conheci o Kento, ele era bem magro. Eu também era um palito. Eu tenho uma foto. Eu tenho a foto. O Kento de Juliette. Comprovar, né? O Kento de Juliette. O Kento de Juliette. De Juliette. Aí isso foi na época do adolescente, né? A gente era DJ e tal. Conheci ele há muito tempo. Antes da Lagoinha, né? Hoje eu estou na Lagoinha. Estou servindo lá, como o pastor falou. Eu era de outra igreja, né? Fui ordenado pastor pela Bola de Neve em 2013. E ficamos até 2016 pastoreando em Cuiabá. Nós abrimos uma igreja em Cuiabá. Daí sentimos de Deus que era para a gente sair de lá, né? Foi um momento oportuno. Já estávamos com 2 filhos já. E aí viemos para Brasília de novo. E aí voltamos. Agora, quando sentimos de não congregar na mesma igreja, né? Sentimos de Deus, de direcionamento de Deus mesmo para ficar ouvindo mais, né? Recebendo, não pastoreando. Então, aí conhecemos a Lagoinha há já quase 2 anos já. E aí tenho servido lá há muito tempo, assim, já como o pastor falou, no follow, né, aqui na mídia, com o Guilherme, que está nos bastidores também hoje. Acho que não sei se foi uma das ideias, mas eu acho que foi eu que dei uma das ideias de fazer o EAD, né? Sim. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram. Sim, e aí foi lá... Fruto do Alisson aí, sugerindo assim, pra gente dar oportunidade. Eu, desde a minha conversão, né, eu me converti em 97, com 14 para 15 anos. Em 1997, então eu peguei um período da igreja saindo daquele modelo de célula, antes de células, né, depois de células, e peguei outros formatos de administração da igreja também.
conheci minha esposa em 2003, fui para Cuiabá, morei em Cuiabá antes de pastorear, né? Em 2000 e... Agora não posso errar as datas. Rapaz, se você acertar do casamento, você pode errar qualquer outra, cara. Não, casamento eu sei. Casamento eu sei. Mas foi o casamento 2000 é aniversário dela, o resto você fica sossegado. Em 2003, mais ou menos, eu fui morar em Cuiabá, né, antes de... Eu conheci minha esposa. Vocês são Achei do Brasil. Eu sou de Brasília, minha esposa de Cuiabá. E aí eu fui calor tocar tá numa festa. pra ela, né? Oi? Esse calor aqui tá fichinha para ela, né? É, ficha. Não, agora ela não consegue voltar mais porque é muito quente. Lá é só Jesus na causa. Isso. Aí eu conheci a minha esposa, fui tocar numa festa, aí uma festa gospel, né? Já era da igreja já. Conheci minha esposa, não na festa, mas conheci ela depois, né? E aí apaixonei e voltei para lá para ficar. Uma das respostas de oração, né? Ó, falando de oração aí, foi uma resposta do pai dela, que não me conhecia, não, assim, eu já estávamos conversando, né? Já tinha o clima de paixão no ar. E aí uma das respostas foi assim, o pai dela de uma igreja bem tradicional, né? E ele trabalhava na mesa de som. Ele falou assim, poxa, o culto tá tão legal, podia estar faltando um DJ. E ele é bem idoso, assim, né? Tá faltando um DJ. Só que ele queria falar de não DJ de festa, mas uma pessoa para cuidar ali do som, né? De mixar, fazer umas mixagens. E aí ela foi e comentou comigo, na época era SMS, né? Na época do, do Messi. Do Messi. Aí disso eu recebi a resposta de Deus, né? Assim, eu saí da onde eu estava, que era do meu conforto aqui em Brasília, para uma cidade que eu não conhecia. Daí fiquei na casa de um colega meu, que era o Emerson, também DJ na época. Então, assim, não sei se eu pareço DJ, mas eu tenho umas marcas ainda da minha caminhada aí nas festas, né, e tal. Então, assim, sempre fui muito espiritual, assim, em relação à oração, porque eu, mesmo estando numa igreja tradicional, né, na época, quando me converti, me batizei numa igreja batista, bem tradicional, calvinista, e quase sensacionalista, né? Sensacionista. E aí eu fui batizado em línguas, né, assim, enquanto eu estava na igreja, não tinha contato com ninguém, não conhecia a, a oração, né, em línguas, ninguém tinha me ensinado, ninguém tinha me falado a respeito, e eu fui batizado numa igreja bem tradicional, né, que não acreditava nos dons. E ali não foi só... Oi? Como é que foi? Num culto? Teve uma palavra específica? Não foi no dia do culto da igreja, foi numa vigília de oração. Aí, ó. Olha, Fui buscar a Deus e eu te achou. E aí, naquele dia mesmo, eu tive visões espirituais, assim, discernimento de espíritos, né? E aí tinha uma senhora que não era pastora, mas ela estava ministrando naquela vigília, né, de oração ali. Ela foi numa chácara de um colega meu. Hoje ele é pastor lá na Nossa Terra do Rio de Janeiro, do Recreio. Aí fui na casa da tia dele. Aí assim, a gente foi, passou a noite virado na oração, né? Recebendo de Deus ali. E aí eu comecei a ver umas coisas estranhas, assim, tipo sombras passando. Era uma coisa de fogueira, né? Era uma noite de fogueira. Não estava chovendo, estava bem iluminado. E eu via os espíritos passando nas árvores. E eu falei para a senhora, né? Eu não lembro o nome dela agora, não faz muito tempo. Foi em 97, mais ou menos, 98. Depois do meu batismo, eu comecei a ter sonhos, né? E, assim,
proféticos, e aí ninguém me falava sobre isso. Então eu contava os sonhos aí assim, de coisas que aconteceriam. E assim. Ninguém explicou que essas coisas aconteciam, né? Ninguém Foi ter explicou, ninguém me experiências com ensinou. Deus uma atrás da outra e foi descobrindo. Depois você bate o olho na palavra, você, olha só, tem na Bíblia o que eu estou vivendo, né? Exatamente. E aí, naquela noite mesmo que eu estava vendo aquelas sombras, eu cheguei para essa senhora e falei, tô vendo vultos, né? Espíritos aqui. Eu acho que não são bons, porque eram negros, assim, escuros, né? E eu não me senti confortável. Daí ela pegou na minha testa, assim, e falou, em nome de Jesus, sai a, essa opressão maligna. E minha testa gelou, assim, na hora. E aí eu comecei a não vir mais. Eu tive experiências melhores, porque no meio de um culto, por exemplo, lá nessa igreja, o Espírito Santo apareceu. Eu vi o Espírito Santo Como é recebendo que isso? Teve uma Cara, visão. eu teve uma visão no culto e eu fiquei congelado. E ele estava naquela área onde tem o coral, né, da igreja, aquela igreja bem antiga, que tem o coral na frente. E ele Sim. sentado todo de ouro, né, assim, era um ser humano, né, brilhando, e eu sabia que era Deus ali recebendo a adoração. E eu falei pro meu colega, eu tô vendo algo espiritual, né? Aí ele duvidou. Aí na hora veio na minha mente o número 3, né? O número 3. Eu perguntei em oração, o que é isso? O que significa? Aí 3 pessoas vão se converter hoje. Era de uma igreja que não havia conversões. Uhum. E aí eu falei para ele, 3 pessoas vão se converter hoje. Aí ele Olha riu. só. E aí se converteram 3 pessoas, cara. Uau. Aceitaram Jesus. Então, Foi para quem está assim. nos acompanhando, Pode falar. olha só, para quem está nos acompanhando aqui, a pastora Natália não foi arrebatada. Tinha um outro compromisso, aí ela saiu. Mas isso que o Alisson está falando é o que na Bíblia fala que é uma palavra de conhecimento. Que é quando você tem uma palavra específica de algo que você não sabia, não tinha como você saber, né? No caso, ele falou assim, olha, 3 pessoas vão se converter. Como é que ele saberia isso? Não tem como, né? Então Deus foi lá, deu a ele a conhecer algo que estava Pra quê, oculto, né? mas como Deus sabe coisas, E sim, não era para mim, né? Era para o meu colega incrédulo, e ele cresce. para que E um ele dos cresça. propósitos dos dons é justamente isso, para que as pessoas tenham fé e elas vejam que Deus está vivo, que Jesus está vivo e está no nosso meio. O propósito dos dons, os dons, eles têm uma função muito forte no evangelismo. Porque existem algumas pessoas que são céticas, são cabeça dura. Eu fui uma delas. Eu era uma pessoa muito resistente, não queria saber de Deus, não queria crer em nada e não queria nem gastar energia questionando quem cria, só não. Então eu era uma pessoa muito indiferente a Deus. E foi por meio de um dom do Espírito Santo que eu me converti. Porque eu estava um culto na minha casa, eu estava doente, estava com câncer, já contei minha história. E foi uma pastora que eu nunca tinha visto na vida, pastora Maria de Lima, e ela começou a dar testemunhos, fala que pessoas foram curadas e demônios foram expulsos. E eu indiferente a tudo aquilo, né? E no final ela falou para mim, falou assim, meu jovem, como que está a sua vida com Deus? Aí eu falei, olha, eu vou ser bem sincero, eu não sigo nada. E ela, eu também vou ser sincera contigo, essa doença não é para sua destruição, mas se você não se apegar com Jesus, seus dias na terra vão ser curtos. Isso daí ela orou, tocou o telefone lá em casa, na casa dos meus pais, era 10h30 da noite, numa sexta-feira, e era o meu médico falando que o tratamento não tinha dado o efeito que ele esperava e ia ter que internar urgente. E era meu primeiro dia de alta. Eu tinha recebido alta, estava em casa, meu primeiro dia que ia poder sair de casa. E ele falou, olha, você não vai poder sair de casa, você vai ter que internar urgente. Caiu a ficha, eu entendi. Gente, Deus é real. Não tinha como essa mulher saber disso. Na hora, acendeu a luz, sabia que eu tinha que buscar Deus, sabia que tinha que ler a Bíblia.
Não sabia qual era a igreja da mulher. Fui atrás de uma igreja, mas eu sabia que esse era o único caminho para mim. Os dons, eles servem para isso, para mostrar que Jesus está vivo. Quando você dá uma palavra profética, quando você ora para uma pessoa que está doente, ela é curada, é uma pessoa que às vezes nem crê, você fala assim, vou orar por você, e a pessoa é curada, ela vai falar assim, bem, eu estava sentindo dor, agora eu não estou. E uma coisa é ela ouvir o testemunho de uma outra pessoa, mas quando ela sente isso, é totalmente diferente. Porque aconteceu aí com seu amigo, né? E aí, como é que foi depois disso? Cara, ele estava bem cético, porque eu já orava em línguas, eles não acreditavam, né, no dom. Aí Deus me deu outros dons, mas não foi para aquele momento, não foi. Hoje eu não tenho discernimento de espíritos, mas eu não sei porquê, minha esposa tem, mas Deus não quis, né? Mas não sei. Enfim, foi para aquele momento específico, para testemunho, né? Para o incrédulo. E me fez, assim, crer que Deus é real, né? Para hoje. Para hoje isso. Não é para o passado. Não acabou, mano. Não acabou. Até o Espírito Santo ser tomado da terra, né? Então, a igreja está aqui, o Espírito Santo está aqui, o poder de Deus está aqui se manifestando entre a gente. Jesus falou, né? Eis que estou com vocês até a consumação dos dias, né? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus. Então, Jesus habita em nós, o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus, é um dos nomes do Espírito Santo. Poxa, que benção. E, Alisson, a gente falou nessa EBD sobre vários tipos de oração, de você chegar a Deus em oração com adoração, cantar louvores, os seus pedidos para Deus, você ficar tempo em silêncio para ouvir a voz de Deus. E nós falamos também da oração em línguas, que é a oração no Espírito. Nós mostramos ali, né, que orar em línguas é orar no Espírito. Você está edificando o seu próprio Espírito, orando no Espírito Santo. E muitas pessoas têm dúvidas sobre a oração em línguas, né? Inclusive, você que está nos vendo aqui no chat, coloca aí a sua pergunta. Se tem alguma pergunta em relação... Pode colocar aqui para a gente. Vamos tentar responder, né, pastor? Vamos tentar responder aqui. Eu tenho uma, eu posso falar já? Claro, diga. Ou deixa para mais tarde? Deixa ela aquela para mais tarde. Manda logo, vamos aí. Então vamos lá. O dom de línguas é para todo crente em Jesus? Aí, essa é uma pergunta daí que tá rondando as igrejas há muitos séculos. Como que acontece? O dom de línguas, ele é um dom um pouco diferente dos outros dons. Porque a gente sempre vê que os dons, eles têm um propósito externo, para edificar o outro. Então, a profecia serve para edificar a outra pessoa, a palavra de conhecimento é para você entregar para outra pessoa, a cura, um dom de cura, você vai ministrar na outra pessoa. Tanto que a pessoa que tem o dom de cura, ela eventualmente pode ficar doente, porque o dom é sempre para estar ministrando para o outro. O dom de línguas ele é diferente, porque ele fala que quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Então é um dom que ele isolado, ele não está alcançando outras pessoas, muito pelo contrário. Uma pessoa que está orando em línguas, a outra pessoa não é edificada, vai achar até que é doido. Talvez até o caso do seu amigo, né? Ele não orava em línguas, o que é esse que você está falando? Você está falando do quê? Desde o início, como era um ambiente hostil, né, aos dons, eu já não orava em público. Eu já tinha o conhecimento de orar somente se tivesse interpretação. E engraçado que tinha uma das diaconisas da igreja, ela tinha o dom de discernimento, o dom de interpretação de línguas. Olha só. Dentro dessa igreja tradicionalíssima, né? Então, um dos dias, não fui eu que orei em línguas, foi outra pessoa, e ela interpretou, cara. Foi assim, para mim, eu vi... isso é raro, né, assim, a gente ver interpretação de línguas. Assim, que você fala que é de Deus mesmo, né, lógico. Né? Aquele que fala, a cada palavra fala uma língua e vai alternando como se estivesse traduzindo. A pessoa falou um pedaço, a pessoa interpretou exatamente aquilo que Deus queria para a igreja, o direcionamento da igreja. E não era para uma pessoa específica, não era para exaltar um dom de alguém ou uma celebridade ali da igreja, né? Era para o direcionamento da igreja, era para a igreja, depois desse momento que eu lembro que a igreja começou a
a ser mais avivada, né? Então, já não falava mais sobre o término dos dons, porque não tinha o que falar mais, né? Estava evidente ali acontecendo, né? E pessoas que estavam ali que não tinham contato com, não aprenderam de fora, foram ali de dentro, né? No E mesmo até dia uma que... coisa, Pode falar. a gente falou na aula passada, a Lagoinha, às vezes a gente esquece, é a Igreja Batista da Lagoinha. A Lagoinha, ela era uma igreja batista tradicional. Todas as igrejas eram tradicionais, né? E por tradicional, nós estamos falando nas igrejas em que não se tem o entendimento que os dons do Espírito Santo operam hoje. Algumas dessas igrejas até acreditam em milagres, mas não acreditam que o dom fica na pessoa. A pessoa vai ter um dom de profecia, ou dom de línguas, ou dom de cura. Entende que Deus pode fazer isso soberanamente, mas o dom não vai estar derramado na pessoa. E a Lagoinha, ela foi a primeira igreja batista renovada do Brasil. Quando veio o movimento de avivamento nas igrejas tradicionais, várias igrejas tradicionais, metodistas, presbiterianas, batistas, tiveram pessoas que foram avivadas e a regra era que essas pessoas, assim, ou a ideia era incendiada, como foi o caso da Lagoinha, e era convidada a sair da convenção, como foi o nosso caso, ou então as pessoas individualmente eram convidadas a sair da igreja, porque a igreja não estava querendo mudar, estava querendo manter daquela mesma forma, né? E a Lagoinha foi a primeira igreja batista renovada do Brasil. Então o avivamento está na gênese da Lagoinha. Desde então a Lagoinha tem sido um palco de avivamento o Brasil todo, né? Assim, não que a Lagoinha seja melhor do que qualquer igreja, longe disso, gente. Nós acreditamos que Deus não faz acepção de pessoas. Só que na história a gente vê que, pela graça de Deus, a Lagoinha foi palco de muitos desses avivamentos, e nós cremos que vai continuar sendo, não só a Lagoinha, várias outras denominações, mas nós queremos ser parte também de tudo que Deus está fazendo aqui na Terra. E, olha só, vamos partir agora para as perguntas, que a gente teve umas perguntas sensacionais, gostei demais das perguntas. Olha aqui, uma pergunta chegou aqui para a gente. A oração em silêncio mental tem o mesmo poder de orar em voz alta? Olha que legal essa daqui. Se você está orando na mente, sem emitir nenhum som, se ela tem o mesmo poder de quando você está emitindo sons. Deixa eu colocar aqui para mim, né? Essa resposta a gente não tem especificamente, porque a maioria das orações que a gente sabe são orações que foram faladas e escritas, né? Foram relatadas. Então não são orações mentais, a maioria dos relatos que a gente tem na Bíblia. Agora, é possível que uma pessoa ore na mente? Sem dúvida alguma. E que Deus responde a oração? Também responde. Eu, pessoalmente, eu prefiro sempre verbalizar as minhas orações. Até porque, quando eu verbalizo, eu mesmo estou direcionando, eu estou prestando mais atenção, estou me dedicando mais ainda àquela oração. E eu fico aguardando a resposta de Deus no meu espírito, né? Como que Deus vai estar trazendo essa resposta. E às vezes eu oro até baixinho, coloco a mão assim na frente e balbucio, para ninguém escutar. E essa oração Ana fez. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, Ana, ela estava querendo ter filhos, e ela era estéril. E ela foi lá para o tabernáculo, lá em Shiló, e ela começou a orar, só que sem emitir som. E o sumo sacerdote olhou, viu a mulher mexendo a boca sem sair som, achou que ela estava bêbada. Ele falou assim, ô mulher, você está bêbada amanhã? Ela falou assim, ô meu senhor, eu não estou bêbado, eu só estou angustiada. Eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. E ele falou, olha, que seja feito conforme o que você pediu. Então a oração de Ana, ela estava balbuciando sem emitir sons, mas ela estava articulando a sua boca para emitir som. Mas claro que é possível, se você orar na mente, sem dúvida alguma. Eu prefiro orar emitindo som até pela minha concentração. Na minha experiência, eu prefiro, assim, o máximo que eu puder me concentrar e me dedicar na oração, eu faço. Mas já fiz orações na mente também, e Deus responde, sem dúvida alguma. Você tem experiência assim também, Alisson? Eu tenho experiência orando na mente. Não sei se já tiveram paralisia do sono aí, eu não sei se alguém já foi atacado, né, paralisia do sono, quando acorda, você tá só com o olho aberto e não consegue se mexer. E parece que está sufocado. Sim, sim. E eu já tive mais de uma experiência assim, deitado na minha cama, na adolescência mesmo.
E o que acontece? Aquela paralisia parece como se fosse um demônio te segurando ali e você não consegue falar nada, tua boca está travada e você começa a desesperar porque você está acordado, não é um sonho, e você não está conseguindo se mexer. Aconteceu comigo isso. Então eu acredito que, primeiramente, pode ser, nesse caso, um aparecimento de um demônio e aquele... Não sei, a gente nunca conversou sobre isso, né, pastor? Sobre quando um anjo se manifesta ali, um demônio se manifesta, ele rouba a energia daquele lugar. Tem gente que se prostra, não de reverência, mas de falta de energia mesmo, acaba quase desmaiando, né? E aí eu sei que esse momento é como se fosse um apertar das mãos do demônio, né? E aí, o que você fala? Não tem como falar, não tem como abrir a boca. E eu orei 2 vezes, o Senhor, em nome de Jesus, repreendo qualquer ação de Satanás na minha vida. Na mente. E na hora eu consegui tirar aquele grito, né? Em nome de Jesus, sai daqui. Aconteceu comigo já isso também, Alisson. Uma vez eu estava na faculdade ainda, me converti, estava no meio da faculdade. Aí eu estava entre uma aula e outra, eu fui pro carro dar uma cochilada, aí de repente eu entrei no sono, eu acordei um sufoco, uma aflição, e tentando, e na minha mente veio também, e a única palavra que saiu foi Jesus. Aí quando saiu Jesus, pronto, aí desapareceu. Sumiu aquela sensação, aquela aflição, e algumas vezes o único nome que você vai clamar é o nome de Jesus. Uma vez eu fui atacado por cachorros enormes quando eu estava correndo na rua. Eles vieram cair no chão e o cachorro estava avançando e eu gritei Jesus. Quando eu falei isso, surgiu um carro do meio do nada. Foi o único que cruzou por mim durante todo o trajeto. O cachorro assustou, os 2 cachorros, e assustou. Era um cachorro enorme, rapaz. Era assim. Eu até falei na época, eu não era casado, eu falei para a Natália, né? Amor, era um cachorro desse tamanho, ela achou que eu estava exagerando. No outro dia a gente foi procurar o cachorro na rua, a gente foi falar com o caseiro de uma casa e eu falei, rapaz, já vi, são 2 cachorros desse tamanho aqui, né? Eles já me atacaram também. Eita. E foi o nome de Jesus. E em algumas vezes, o nome de Jesus vai ser o nome que você vai clamar. Às vezes, na hora do desespero, o nome de Jesus tem poder. E esse nome vai ser a resposta instantânea da parte do Senhor. Maravilha. Exato. Deixa eu continuar aqui, então. Posso falar sobre uma experiência sobre a oração falada? Só rapidinho, coisa rápida. Claro. Quando a gente tem aquelas orações de declaração mesmo, né? De cura, por exemplo. Se Deus mandou você orar, não tem como você orar na mente, tem que falar mesmo para o anjo, o demônio ouvirem e colherem aquela oração o mais rápido possível. Deus já ouviu, claro, mas trazer a cura naquele momento. Você não vai falar, não vai orar na mente. Deus falou com o Paulo, você tem fé, viu que ele tinha fé para curar, ele falou, né? Levanta e anda. Levanta e põe de pé. Levanta, fica de pé. Exatamente. Então foi falado, né? É isso aí. Olha só, muito bom isso daí. A gente vai chegar nessa pergunta. E aí? A gente orar na mente do diabo não ficar sabendo da nossa oração? Vamos chegar nela. Aqui, o Rafael fez a pergunta, a Vilani. Só a oração abre as portas para o milagre. A oração é alimento da alma e sustento para o corpo. Glória a Deus. A oração é a nossa respiração espiritual. Aí aqui, ó, tem uma outra visão, principalmente em saber ouvir de Deus. Glória a Deus. De bênção, porque discernir a voz de Deus é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Saber ouvir a voz do Senhor. E olha aqui, orar é uma conversa. Como discernir o que se ouve, que o que se ouve não é da sua mente? Excelente pergunta da Andréia. Em relação à oração à língua? Não, está falando como saber que quando a gente vem uma coisa na nossa mente, a gente saber que é Deus falando e não um pensamento nosso. E não, entendi. Muito boa. É muito boa a pergunta. É muito boa a pergunta. Eu acho que a palavra de Deus nos ensina a entender a voz de Deus, né? Aí eu sei muitas vezes que a voz de Deus parece com a minha. E
como se fosse eu mesmo dando instruções para mim, entendeu? Então eu sei que no meu caso, pode ser experiência de outro, mas eu escuto a voz como alguém me chamando, Alisson. E aí eu pergunto, que você me chamou igual Samuel? Eu falo, não chamei não, então eu já sei, eu já vou pro banheiro orar. Já sei que Deus está falando comigo alguma coisa e assim, é uma voz humana, né? Não é uma voz espiritual, angelical. Para mim é uma voz normal. Alisson, você precisa fazer isso. Alisson, você precisa orar por fulano, né? Eu tive umas experiências de orações também, ministrando na igreja, né? Às 6 horas da manhã, todo dia. Um rapaz, ele falou que queria ser demitido. Uma das orações. Eu falei, você tem fé para isso? Tenho. Então você vai ser demitido hoje, em nome de Jesus. A mãe dele estava junto. Você concorda com isso? Concordo. Em nome de Jesus, então nós selamos aqui. E 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, ele chegou no trabalho e foi demitido. Olha só. Olha Glória só, a Deus, cara. Ele queria, o motivo dele não era só ser demitido, porque ele estava com outro emprego em vista, né? Ele queria receber os recebíveis e foi demitido, cara. É interessante, né? Assim, eu teve uma experiência de cura de um câncer também, que eu orei por uma menina que estava grávida. Causa, né? Ele recebeu tudo. Não foi demitido porque aprontou. Foi demitido sem justa causa, né? Não foi porque ele aprontou uma coisa. Não recebeu nada. Exatamente. Foi sem justa causa. Maravilha. Tem essa experiência de uma menina que ela ficou grávida, ela estava namorando, ela estava indo na igreja, namorando, ficou grávida, e ela teve o diagnóstico que ela estava com câncer. Olha só, para piorar. Aí o rapaz já tinha fugido, né, saiu de pé. Eu por ela falei, acredita que isso não é para sua destruição, é para a glória de Deus? Ela falou, acredito. Então, em nome de Jesus, você não tem câncer, não vai dar nada na biópsia, não vai ter nada para colher, porque você não vai ter câncer, e seu filho vai nascer bem, assim, saudável, não vai ter resquício nenhum. Ela estava com 4 meses de gravidez. E aí ela foi colher a biópsia depois de uns 6 meses, né? Assim, ela estava condenada a morrer, né? Se ela não tirasse a criança ou o câncer. E aí aconteceu que ela teve o bebê, foi fazer a biópsia, não deu nada. Assim, não teve nada para colher, que não tinha nada mesmo. E era só... eu não sei se foi uma mentira de Satanás que contou para os médicos que viram alguma coisa, mas... Enfim, ela estava com diagnóstico mesmo. E realmente o bebê nasceu, era uma menina, a gente não sabia o sexo ainda. E ela foi curada. Assim, se ela tinha alguma coisa, não tinha mais, né? Então, glória a Deus, que bênção, Alisson. E aí, essa é a oração da fé. Você falou uma outra oração também, foi de concordância, né, da demissão, que é uma oração importante. E aí uma oração da fé. Você olha, Deus quer o seu bem, Deus quer a sua saúde, se orou declarando a palavra. E é isso aí. E aí, demais. Eu tive um pensamento em relação a quem tem um diagnóstico, né, de câncer ou de infertilidade, por exemplo. Teve uma colega minha que estava com um diagnóstico de infertilidade. Eu falei assim, pense em todas as pessoas que são seus ancestrais. Eles eram inférteis? Não. Você tem que ser, entendeu? A pessoa aceita. Então não é só um aceitar também simples, né? Mas até a fé para dizer que aquilo não pertence a ela mais. E aí, você falou um ponto aí, que é o seguinte, alguns anos atrás eu li um livro, que é O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada. Se a gente não muda a nossa forma de ver Deus, ver a bondade de Deus, a gente não tem fé para pedir. E você está falando, se a pessoa se imaginar e se ver livre daquele mal. Às vezes a pessoa, mas ela não consegue visualizar ela fora daquele problema. Então ela acaba orando, limitando a oração, limitando até
o que Deus pode estar fazendo. E o que você fez foi isso, né? Você olha para trás, você nasceu. Então, os seus ancestrais com certeza não eram, senão você não estaria aqui. Por que você acha que é a vontade de Deus que acabe a sua descendência aqui? É óbvio que não é a vontade de Deus. Exato. Então a pessoa começou a imaginar assim, essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Assim como Sara, assim como Rebeca, assim como Raquel, como Maria, que por mais que Maria não fosse infértil, ela não podia ter filho sem ter relação, né? Então foram atos de fé e a manifestação do poder de Deus. Toda essa diferença, a pessoa mudar a mente dela para poder receber o que Deus tem para ela. Só voltando aqui nessa pergunta, só finalizando aqui, eu volto aqui para você, Alisson. Orar uma conversa. Como discernir que se ouve e não a própria mente? Como o Alisson falou, a voz de Deus vai parecer como alguma outra voz que você escuta sempre. Você vai saber do fruto, do direcionamento. Quando você conhece a palavra, você sabe quando a voz de Deus está te direcionando para alguma coisa diferente. Por exemplo, algumas coisas são fáceis de você discernir a voz de Deus. Nem sempre é fácil, gente. Quanto mais você escuta Deus, quanto mais você ora, vai ficando mais fácil, mas nem sempre é fácil, porque às vezes é algo tão desafiante que você fala assim, pô, será que eu estou surtando? Por exemplo, Deus te chama para jejuar. Será que é Deus? Pode ter certeza, sua carne não quer jejuar. O diabo não quer que você jejue. Só quem quer que você jejue é Deus, para o seu homem interior edificado. Então, é Deus te chamando. Poxa, eu vou fazer um propósito de estar intercedendo por outra pessoa. Será que é de Deus? Com certeza. Deus quer que você ore pelas outras pessoas. Está ali, está claro na palavra. Mas existem algumas palavras mais específicas, que nem aquela que você falou lá, né? O número 3 são 3 pessoas que vão se converter. Muitas vezes, isso vem com uma fé e uma convicção, você vai lá e você fala, e você libera. Você tem que ter ousadia também, porque fé tem a ver com coragem. Você tem que ter ousadia de declarar. Então você abre a boca e declara. Vai vir diante de você. Você olha, o fruto é bom. É uma coisa para a glória de Deus, você vai lá e declara. Agora é um exercício contínuo. Nem sempre vai ser uma coisa muito fácil de discernir uma voz da mente, um pensamento da voz de Deus. Agora, pelo fruto, pela comunhão e conhecendo a palavra, você vai discernindo cada vez melhor quando é Deus falando. Em alguns momentos, essa voz vai ser muito mais forte do que o comum. Acontece também. E tem hora que a voz de Deus é como se fosse um sussurro, hora é como se fosse um grito. Uma coisa que você não consegue fazer mais nada, vem tão forte que, olha, tem que parar tudo para fazer isso que Deus está mandando. Então, tem esses momentos também. Mas, sim, Alisson, você ia completar? Tem uma pergunta aqui da Andréa, de Lima Campos. Na oração em línguas, a pessoa fica consciente, ela ora, conversa mais em língua estranha, mas em língua estranha, né? Se ela tem conhecimento, entendimento. Posso falar por você, quando a gente ora, no início do batismo no Espírito Santo, né? Vamos chamar, não é somente o batismo, mas você recebe o dom de línguas, aquilo vem como uma emoção grande. E depois isso vai se perdendo. Porque já vai ficando mais costumeiro, né? Mais corriqueiro você orar e aquela emoção você acaba perdendo, né? Depois de um tempo. Então, você fica consciente todo o tempo você fica consciente. As palavras vêm na minha... Nem passam, na verdade, nem passam pela minha mente. Eu só abro a boca e falo. Se passar pela minha mente, eu sei que não é meu. Aliás, eu sei que é meu. Então, eu não invento a palavra. Né? Deus abre a boca, Deus vai me dando ali naquele momento. E eu sei que se eu oro em línguas público, eu oro também para que sempre tenha alguém que interprete. Ou até mesmo eu. Sim. Oração em línguas, para mim, foi uma coisa muito novidade, né? Porque assim, eu fui criado numa igreja tradicional que não acreditam na manifestação dos dons. E por mais que meus pais fossem pessoas abertas, até me levaram algumas vezes em alguns cultos que tinha, libertação, alguma coisa assim, eu era muito novo, então isso nunca me chamou tanta atenção. Eu me afastei, fiquei muitos anos desviado, né? Com 14 anos eu comecei a sair para beber e sair para beber com amigos que eu conheci na igreja, para você ver como o fato de você estar na igreja não quer dizer que você é uma nova criatura. Às vezes até dentro da igreja as pessoas começam a se desviar e se afastar de Deus, né? Mas eu não tinha tido esse novo nascimento. E depois eu tive doente e tudo, e
me converti e eu voltei para ser internado. Eu fui ser curado num outro momento. E quando eu voltei, tinha uma moça que estava me acompanhando na igreja, a Maria Isabela, e ela foi um dia no hospital orar por mim, né? E ela estava lá, começou a orar, de repente ela começou a orar em línguas. Eu estava com o olho fechado, de repente eu abri o olho assim, eu falei, o que essa mulher está fazendo aqui? Aí eu fechei o olho de novo e abri um olho. Que negócio esquisito isso que ela está fazendo, né? Eu não perguntei nada, né? Falei, cara, que é? Quando ela foi embora, eu falei assim, cara, essa mulher deve, sei lá, deve ser consagrada demais, deve jejuar, deve ir para as montanhas para buscar a Deus. Eu nunca tinha visto isso na vida, gente, tinha 21 anos. Aí depois eu comecei a ver que era muito mais comum do que eu imaginava. E eu, quando eu recebi o Espírito Santo, no dia que eu fui curado, eu recebi o Espírito Santo. E foi uma manifestação muito forte, fiquei tremendo, chorando, fogo passando por mim, minha boca tremendo. E um rapaz, depois foi comentar comigo, falou assim, rapaz, eu vi que você estava deitado no chão tremendo, recebendo de Deus línguas. Quando ele falou orando em línguas, eu falei assim, cara, aconteceu muita coisa, mas eu não lembro de ter falado em línguas. Aí eu falei assim, será que eu ter falado em línguas? Ninguém me falou que aquele era o momento de falar em línguas, eu não sabia nada, né? Aí o que eu falei? Poxa, então vou atrás desse orar em línguas, é um monte de gente que ora. Aí comecei a ir, reunião de oração, eu fui numa vigília da igreja, e tinha um rapaz que tinha acabado de chegar na igreja. Aí o cara começou a falar em línguas, eu olhei assim, cara, esse cara furou a fila, tô aqui há mais tempo que ele, não tô falando. Aí eu fiquei com uma raiva de oração em línguas. Eu falei assim, quer saber? Tem outros dons, isso aí eu não quero saber mais não. Eu falei, vou buscar os outros dons. E um dia eu estava em casa, algumas semanas depois dessa vigília, e eu estava ajoelhado orando, e veio dentro de mim uma voz assim, você está sendo orgulhoso, você ficou frustrado, e você está rejeitando algo que é de Deus. Aí eu falei, é verdade, Senhor, me perdoa. Eu falei assim, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Aí nisso daí começou a surgir umas palavras. Eu falei, estou no meu quarto sozinho, vou falar esse negócio aqui. De repente comecei a falar. Eu comecei a falar e de repente comecei a me encher do Espírito Santo, sentindo uma presença boa e fui falando. Até que uma hora eu parei. Falei, cara, isso deve ser coisa da minha cabeça, porque nunca vi ninguém orando essas palavras, devo estar inventando. Você vê como que não é tão fácil, é um homem natural, está brigando o tempo todo com as coisas espirituais, não é coisa simples. Até que um dia eu estava num retiro, estava orando pelas pessoas, aí o pastor falou o seguinte, agora vocês comecem a orar em línguas. Eu assisti agora, o que eu falo? E na minha cabeça, eu falei, será que se eu falar aquelas palavras, alguém vai discernir que é um demônio, que não é de Deus? Porque não tem esse negócio, tem gente que acha que tem diabo, né? Aí eu fiquei nessa coisa assim, e o rapaz da minha frente começou a orar as línguas que eu tinha orado. Eu falei assim, rapaz, se ele está orando é de Deus, a minha também é. Aí eu comecei a orar. E não eram muitas expressões, eram poucas palavras, né? Poucas expressões em línguas. Aí eu pensei, bem, se é isso que Deus, eu vou ser fiel com pouco, e depois Deus coloca muito. E 3 vezes depois, eu recebi o dom de variedade de línguas, né? Então, comecei a orar em outras línguas e comecei a ter experiências de intercessão em línguas, cantar em línguas, coisas que, assim, eu nem sabia que era possível até então, né? Depois eu fui ver que na Bíblia fala de tudo isso, né? Você cantar com o Espírito, você orar com o Espírito, você está dando graças com o Espírito. Exato. Então, a oração em línguas é um mistério. Uma pessoa que perguntou no WhatsApp, até no Instagram, né? Foi, como é que foi? Que fala poucas expressões, né? Então, oração em línguas, a pessoa fica consciente, sim, ela fica consciente o tempo todo. E ela está conversando com Deus. Falo sempre a mesma língua estranha, às vezes fica em dúvida e preocupada. Como saber se é mesmo de Deus? Gente, é de Deus. Você é de Deus, então a língua é de Deus. Não tem como ser do diabo. Tem uma passagem no seguinte: se você pedir pão, o pai não vai te dar pedra. Se você pedir um ovo, ele não vai te dar um escorpião. Se você pedir um peixe, ele não vai te dar serpente. Se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai dará o Espírito Santo a quem lhe pede. Se você é filho de Deus, você pede o Espírito Santo, não vai vir espírito de demônio nenhum, porque serpente, escorpião, também são formas que a Bíblia tem de falar de demônios, né? E quem ofereceu pão no lugar de pedra foi Satanás. Então, ali em Lucas 11 está falando o seguinte: não fique preocupado com o diabo. Você é filho de Deus, está buscando de Deus, você vai receber as línguas espirituais para você se edificar. Então, não tire isso da sua cabeça.
Será que a língua é carnal? Será que a língua eu estou imitando, gente? E outra, você vai estar orando línguas parecidas com de outras pessoas porque é o mesmo Espírito Santo. Você pode orar em pessoas diferentes, outras são parecidas. Agora, desencana e libera a sua fé, porque o que o diabo quer é que você fique com dúvida. Se você libera a sua fé e você começa a orar, você vai ver que vão vir novas expressões, você vai entrar no Espírito, você vai começar a fluir nessa oração. Amém. Eu tenho as últimas pregações mesmo que eu tinha na outra igreja, né? Eram todas, no final, todas as ministrações eram baseadas em batismo no Espírito Santo, porque muitas pessoas iam para lá para ser batizadas de outras igrejas, né? Que estavam visitando, né? Tinha muito visitante também. Então, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, crianças, assim, 3 anos, 4 anos falando em línguas. E assim, Deus usando, né? Assim, estava acontecendo porque Deus quer que as pessoas sejam edificadas, né? E você tendo o Espírito, se é para edificação mesmo, né? Até a nossa consciência, a gente pensa, se é para edificação pessoal, por que eu não posso ter? Porque Deus distribuiu uma medida de fé para todo mundo, né? Então, assim... E até respondendo à sua pergunta, você perguntou, o dom de línguas é para todo mundo? Eu acredito que todos podem orar em línguas. Eu, pessoalmente, acredito que todos podem orar em línguas. Eu estou querendo dizer que todos vão, mas que todos podem, não é algo que Deus está retendo. Porque como eu leio lá em 1 Coríntios, nem todos vão orar em línguas, mas eu não acredito que é Deus quem vai reter isso. Existem algumas situações que, enfim, às vezes a pessoa pode não entender que é para ela, não desejar. E fala que a gente tem que desejar os dons. Sim, E, sim. claro, eu quero o pacote completo, eu quero tudo que Deus tem para mim. Deus tem dom de fé, dom de milagre, tudo que Deus tem para mim eu quero. E eu não posso ter preconceito com nenhum. Operação de maravilhas, né? Isso aí, então. Eu tive uma experiência que a gente estava no primeiro semestre do Carisma aqui na igreja, e a gente estava numa disciplina que eu acho que era até de oração, se não me engano. E estava lá falando isso, e uma irmã que estava com a gente, é uma irmã na fé há muitos anos, ela começou a falar assim, eu não falo em línguas. E eu também acho que não é para mim e tal, eu tenho muitos anos, já quis, agora eu não quero mais. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, eu falei, rapaz, não é isso. Deus tem isso para ela sim. E aí deu o intervalo da aula, eu fui junto com a pastora Natália, nós nem ainda tínhamos sido ordenados pastores ainda, né? Fui junto com a Natália, a gente foi para uma das salas ali do infantil, e eu falei com ela, eu me distei para ela, eu falei assim, olha, o dom de línguas para edificação própria. Eu falei assim, porque eu já vi, gente já orou por mim, já forçou, eu falei assim, olha, você vai deixar fluir, você quer? Primeira coisa, quer? Quero. Você deseja? Pronto. E nisso daí, eu impus a mão sobre ela, o Espírito Santo veio, ela começou a falar em outras línguas. Assim, não tinha música, não tinha nada, porque é isso, o Espírito Santo já estava nela. Todo cristão tem o Espírito Santo. Quando você deseja e quer, não está esperando o Espírito Santo, é só você receber e fluir. A pessoa não tem que ficar buscando o Espírito Santo, jejuar para receber o Espírito Santo, Deus já deu. Você não tem que conquistar o Espírito Santo, você tem que receber e fluir. E é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Assim, isso daí, eu já vi isso acontecendo muitas vezes, sabe? Pessoas que quiseram orar em línguas por muitos anos, falou assim, gente, é isso, é porque você está com a perspectiva, com a palavra. É só você receber e você vai falar em línguas. E acontece. Nesse dia que eu recebi o discernimento de espíritos, né, que eu tive lá a visão eu não falei em línguas no mesmo dia. Eu fui falar em línguas depois de uns 5, 6 dias depois, em casa. Eu acordei falando em línguas. Pô, mais ou menos parecido com a minha experiência, que não foi instantâneo, né? Foi um tempo depois. Então, saiu, a evidência. Mas não quer dizer que você não recebeu o batismo do Espírito Santo. Agora, se você recebeu o batismo do Espírito Santo e não fala em línguas, comece a falar, porque já está incluso. Exato. E não precisa esperar o momento como o pastor falou aí, não
não tem momento de música, é na hora que Deus quer mesmo, ele te pega no meio da rua e te toma, né? Deixa fluir. Exatamente. Aqui uma outra pergunta aqui da Andréia. Mito ou verdade? Orar de forma silenciosa impede o inimigo de saber o que deseja e atrapalhar a receber? Olha, como que eu vejo isso aqui? Quando você ora, você não tem que ficar preocupado com o diabo que tem que ficar preocupado com você. Você está falando com Deus, então, se Deus é por nós, contra nós. Na minha vida pessoal de oração, eu nunca me preocupo com o diabo. Se ele está sabendo, não está sabendo, o problema dele. Quem vai responder é Deus. Então, ele está sabendo o que eu vou receber pela fé. Se eu creio, o problema do diabo, você vai ficar sabendo antes, depois ou durante. Vai chegar que não vai ser ele quem vai reter isso. Então, eu acredito nisso, né? Que a gente não deve se preocupar com o diabo quando está orando. A gente tem que repreender o diabo. Mas não ficar preocupando com o diabo, né? O diabo vai saber, vai atrapalhar. Gente, o diabo é fofoqueiro, o diabo tem nada de bom, mas não existe na Bíblia nenhuma passagem que diz que a gente deve ficar preocupado com o diabo ouvir as nossas orações. Inclusive, em Atos capítulo 4, mostra os apóstolos se reunindo junto com a igreja, em alta voz eles começaram a orar. Então, não tem que ter esse constrangimento, nem receio do diabo saber ou não. O problema do diabo você vai saber ou não, sabe? Quem vai responder minha oração é Deus. Então, azar do diabo você vai ficar sabendo. Ô, pastor, posso... Eu vejo, tá? Quem pensa diferente não tem problema, eu vejo dessa forma. Eu falei mais cedo, né, com o senhor sobre essa pergunta. Eu acho que o diabo vai ficar sabendo de qualquer hora, a qualquer momento, porque os anjos vão trazer a bênção e pode haver uma batalha espiritual ali, né, como houve de Daniel. Mas não importa, se você falar ou não falar, vai ter batalha de um jeito ou de outro. Vai ter batalha. Não vai facilitar a vida de jeito nenhum, né? Exato. Então, é isso aí. Outra boa pergunta aqui da Andréia. Aí mais duas perguntas muito boas do Alan. O que faz Deus nas nossas orações e quais os passos para uma oração eficaz? Você responde isso aí, Alisson. O Alisson está acompanhando aqui. O Alisson já pastoreou a igreja há mais de 10 anos, é uma pessoa que tem muita experiência com Deus e está junto aí com a gente andando na escola bíblica, tem servindo. E os dons de chamar Deus são irrevogáveis, né? O que Deus te chamou para fazer, então Ele te chamou para fazer sempre. Então, Amém. Por mais que em algum momento a gente possa estar fazendo coisa que às vezes é até bom, o que Deus colocou na sua vida, o chamado de Deus para a sua vida, irrevogável, então Ele vai permanecer sempre. Então, deixa Deus te meu querido. Repete a pergunta, por favor. O que faz Deus atender as nossas orações? Eu tenho certeza que é a vontade dele ser cumprida, né? Então, a primeira oração que é cumprida rapidamente é a vontade de Deus. Se você ora em concordância com a vontade de Deus, por exemplo, a pessoa já tem fé para ser curada de um câncer, de uma doença. Para mim não tem tamanho, né? Assim, é uma dor de cabeça que seja, né? Ou, por exemplo, eu fiz uma oração de uma noite para o dia. Eu estava com muito frio e eu estava pensando em comprar um casaco. Eu orei a Deus, Senhor, eu estou pensando em comprar um casaco. No outro dia eu fui para a igreja, uma pessoa me deu um casaco. Olha aí. Assim, é uma oração rápida, é a vontade de Deus. E Deus estava nos pequenos detalhes. Só eu sabia daquilo. O desejo do seu coração, Deus atendendo o desejo do seu coração. Exatamente. E quando é vontade de Deus mesmo, né? A pessoa ser curada, como essa menina que eu contei do câncer, Deus queria que ela fosse curada, e a gente não tem que orar sabendo se é a vontade de Deus a pessoa ser curada. Deus quer que seja curado, porque a doença não é dele, né? Então, você ora, mas tem que ter fé, né? Não adianta orar somente. O que faz Deus atender as orações? Você ora com fé, você tem que crer que Deus está te escutando e é Ele quem responde. Tem que ter fé. A outra pergunta quais são os passos para uma oração eficaz? Eita, essa aí eu tenho que consultar. Deixa eu começar. Bem, uma oração eficaz, você já falou. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, você ter fé, você crer
no poder de Deus, que Deus te ama, e Ele tem poder para intervir em qualquer situação da Terra. Uma outra coisa é você ter essa comunhão com Deus e saber aguardar, porque algumas respostas vão ser instantâneas, outras respostas não vão ser. Então, você saber esperar o processo, você perseverar, porque a perseverança é uma característica de uma pessoa que tem uma vida de oração. Ela sabe se manter crendo até ver a resposta chegar. Então, esses são alguns passos que eu poderia dizer. Se for lembrando de algum outro mais aí, fala pra gente. O passo mesmo da santificação, né? Acho que quanto mais... É uma disciplina a oração, né? A oração ela te dá mais intimidade com Deus, naturalmente vai te dar a santificação. E aí você entra no Santo dos Santos mais rápido, sem precisar dos obstáculos, né? Que é pedir perdão, aquele não é um obstáculo, claro, né? Para chegar a Deus todos têm que estar santificados, né? Obedecendo a palavra, como o pastor Tiago falou, em concordância com a palavra, principalmente, né? Não adianta pedir, quero casar com fulano e o outro é casado já. Bem, aí é o ponto que você falou da santificação. Deus não vai responder uma oração que vai resultar num pecado, né? Deus não vai destruir uma família para fazer outra. Exato. Então, isso aí não vai ser de oração. Isso aí, se acontecer, isso daí foi uma obstinação, porque a pessoa se recusou a obedecer. Então, por exemplo, aqui em Provérbios 28:9 fala o seguinte: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Quando a pessoa não tem o coração disposto a ser obediente, que é o outro ponto também, né? Você tem que obedecer a Deus, você tem que se santificar. A obediência é algo que faz com que você tenha suas orações respondidas. Porque se você permanecer em Cristo e as palavras dele em você, você vai poder pedir o que quiser e vai ser concedido. Mas você tem que estar entranhado com a palavra. Você, e a palavra tem em você que vai vendo de acordo com a você está santificando, você não está ocultando pecado, você não está guardando mágoa, você está se arrependendo. Se você pecar, você se arrepende rápido, você não persevera no caminho errado. Então, isso aí é um ponto central também. Essa obediência à santificação. Você está andando com Deus, é um pré-requisito para você ter uma vida eficaz de oração. Para tudo na vida cristã, você tem que se santificar, porque Deus é santo. Então, Ele espera que a gente se santifique também. Amém? Amém. Posso falar de novo? Eu lembrei de um pedacinho aqui sobre a santificação em relação a línguas. Quando você está orando em línguas, você está orando a vontade de Deus para a vida, sua vida, ou para a vida de alguém. Então, você está orando a direção de Deus, exatamente aquilo que Deus quer. E aí, como o pastor falou no domingo, muito bem falado, enquanto eu estou orando em línguas, eu estou orando no meu entendimento também a respeito, porque eu não sei o que estou orando, né? A não ser que Deus te dê o entendimento naquele momento e você tem que falar e interpretar aquela situação. Mas Deus não te deu, você está orando em línguas, eu comecei a ter um propósito de procurar por que as pessoas tinham poderes, né, espirituais, assim, de discernimento, pessoas ouviam a voz de Deus, profecia, era profecia constante, não era... eu falei, o que diferencia essas pessoas das pessoas normais? E eu tive a resposta que era oração em línguas, porque a pessoa se santifica tanto ali, está dando espaço para o Espírito Santo orar através da sua boca. E outra, não tem como orar em línguas com a boca fechada e na mente, né? Você não ora na mente. Seria línguas, né? E aí, exatamente. Você está orando a vontade de Deus ali, que Deus quer para você, né? Então, você está se santificando, você está entrando mais na intimidade com Deus. E é o tempo de você pedir as coisas também para Deus, né? Senhor, faça tal coisa, se for da tua vontade, né? Eu quero trocar de emprego, eu quero fazer alguma coisa, eu quero que o meu colega seja promovido, eu quero que meu familiar seja curado. É vontade de Deus que as pessoas se deem bem, né? Não é vontade de Deus que as pessoas se deem mal, né? De você perder um carro, você sofrer um acidente. Então, se você orar, Senhor, me livra de um acidente, porque eu não sei se é da tua vontade,
Mas tem que orar sabendo que é da vontade de Deus, porque Deus não deseja o mal para as pessoas. Você tem que orar sempre buscando o melhor. Então, você sempre tem que Exato. buscar a proteção. Por exemplo, Esdras, quando ele estava indo, falhou aqui, acho que foi Esdras, foi Neemias, não. Ele fez uma oração rápida pedindo o favor de Deus, porque ele não pediu uma guarda para estar escoltando ele de volta para Jerusalém, e Deus o livrou de ataques, de roubos, de tudo que acontecia naquela região, né? É uma terra devastada, então tinha muitos salteadores, muitos assaltantes, e Deus guardou em todo o trajeto. Então sempre ore buscando o melhor de Deus. Todos nós, como o pastor Esdras bem falou ontem, todos nós estamos sujeitos a intempéries da vida. Então, não existe uma situação assim, o cristão não pode passar por algum problema? Pode, e passa. Agora, a diferença é como que você passa. E quando você crê, você tem fé, Deus te dá a saída. Essa que é a diferença, né? Seus olhos não vão estar limitados pela situação, você vai conseguir ver Deus além do problema. E quando você crê nisso, Deus vai lá e se manifesta e faz com que a vontade boa, agradável e perfeita dele se manifeste. Amém. E é isso. Já caminhando aqui para o final, a oração em línguas acabou que a gente falou bastante, mas ontem até o vídeo que a gente postou do pastor Paul Yong-Chu, que é o pastor da maior igreja do mundo, né, mais de 800 mil membros na Coreia do Sul, a maior parte da oração dele é oração em línguas. Então, é uma forma de você estar orando a Deus, se edificando, orando a vontade de Deus, sem estar sendo repetitivo, sem estar fazendo vãs repetições. Você vai estar orando o que Deus quer. Então, a oração em línguas é um recurso para você perseverar e mergulhar no Espírito Santo. E, assim, aí a gente pode fazer o outro EAD só sobre oração em línguas, que olha na oração em línguas, assim, você vai e a hora voa e de repente já está de noite e você ainda continua e aprende Deus te envolvendo e você anotando um monte de coisa que Deus vai te falando. Então, busque sempre estar orando com entendimento, orando na mente, orando no espírito, porque Deus tem muitas coisas para quem ora. O segredo de Deus é para aqueles que têm intimidade com Ele. Então, Deus vai revelar coisas profundas para quem busca ter intimidade com Ele. E é isso. Queridos, muito obrigado. Tem mais alguma palavra aí, Alisson? Tenho só em relação à indicação de um livro aqui, que é do Dave Robson, né? Primeiro, eu não tenho ele aqui agora, mas eu tenho na minha biblioteca ali embaixo. Dave Robson, o Andar no Espírito, Andar no Poder. Ele fala muito sobre o poder da oração em línguas para os dias de hoje. Então, Dave Robson, Andar no Espírito, Andar no Poder. E eu tenho esse aqui, que é do Timothy Keller, a oração, Experimentando a Intimidade com Deus. Timothy Keller. Ele faleceu agora, recente, né? Mas tem grandes preciosidades para a nossa caminhada cristã. Ele não é um livro de você ler de cabeceira, assim, com uma leitura rápida, né? Porque tem ele é denso, né? Tem muita referência ali de cruzada, né? Então, ele fala, metade da página praticamente são os comentários e os versículos que ele usa, né? Então, é bem extenso. Assim, não dá para ler uma página sem não ler as referências. Eu sou assim. E aí acaba demorando um pouco mais, porque você vai abrir a Bíblia, você vai ver o versículo. Poxa, é isso mesmo, cara, que legal. Então, é Timothy Keller. E aí, é isso aí. Esses dois livros que eu queria indicar para vocês. Eu vou recomendar esse aqui que é fininho. O Poder pela Oração, do A.M. Bounds. É um clássico. Ultimamente eu tenho lido muitos livros clássicos, sabe? Eu já li muito livro de autor moderno, contemporâneo. Ultimamente eu tenho lido uns mais antigos. Esse aqui é muito bom, sabe? É um livro muito forte, que no estilo da zona de conforto, é um livro bem fininho, rápido. Eu li essa semana, já tinha lido o Bounds antes, esse aqui eu li essa semana agora. Bem rapidinho, 2 dias você lê ele. E como ele fala que homens de oração são necessários. É necessário alguém que se levanta para orar. Alguém que fala, Senhor,
Se não tiver mais ninguém para fazer isso, conta comigo. Eu vou estar aqui, pode me usar, e essa pessoa se dedicar em oração. Então, Deus quer usar pessoas, e Deus vai usar as pessoas que oram, com certeza. E finalizando aqui, agradecer muito a sua audiência, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, nessa segunda-feira, e que isso tenha sido bênção para a sua vida, e muito mais conhecimento. Se dedique à oração. Separe um tempo para orar. Busque a Deus de manhã cedo, busque a Deus no meio da noite, para do almoço, vai para um canto, vai para um banheiro, busca ocasiões para orar. Quanto mais você orar, mais fome você vai ter pela oração e mais mistérios de Deus vão ser revelados para a sua vida. Então, se apaixone pela oração, porque nenhuma pessoa de oração vai sair de mãos vazias da presença de Deus. Então, busque a Deus com intensidade, que tem grandes coisas para estar fazendo na sua vida. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo. E semana que vem, nós vamos estar ministrando sobre jejum com a pastora Natália. Que Deus te abençoe e até domingo. Deus te abençoe, até mais, fica com Deus.